Graça e paz, amada igreja. Como é bom logo pela manhã ver a igreja num dia de carnaval com chuva relativamente cheia. É muito bom. É muito boa essa vista daqui, né, Vanderlei? Para o texto de hoje, para a exposição de hoje, vamos à carta de Paulo aos Efésios, como disse o presbítero Eliel. Hoje farei a exposição dos versos 7 a 12. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 7 até... Não, capítulo 1, versículo 7 até o versículo 12. Assim nos diz a palavra de Deus. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Vamos orar mais uma vez. Deus bendito, que privilégio ter a Tua palavra em mãos, Pai. E nós queremos agora, como cantamos mais cedo, com o Teu livro em mãos, o Teu conselho receber, Pai. Ilumina nossas mentes e nos ajuda a compreender a Tua vontade para nossas vidas e nos dá o poder necessário para viver de acordo com ela. É o que te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, como o presbítero Eliel já anunciou, hoje veremos a nossa união com o Filho. E se você lembra um pouquinho da semana passada, esse trecho do versículo 3 até o versículo 14 é como se fosse uma única grande frase na qual nós temos tudo que Deus fez para salvar o seu povo, mostrando o papel do Pai, o papel do Filho e o papel do Espírito. É claro que nós formos olhar de maneira bem precisa, as três pessoas da Trindade trabalham de maneira conjunta em cada uma das obras. Só que para nós podermos entender mais o que Deus fez em cada uma das suas pessoas por nós precisamos dividir um pouquinho o texto, porque é um texto riquíssimo, denso, cheio de conteúdo, cheio de significado. E para a mensagem dessa manhã, eu queria te fazer uma pergunta com relação ao seu relacionamento com Jesus. Eu acho que essas perguntas nos ajudam a entender um pouquinho mais como nós lidamos com algumas questões da nossa vida. Por exemplo, quero que você pense o quanto crer em Jesus influencia a sua vida diária. O quanto a sua fé em Jesus influencia a sua vida diária. E quando eu digo fé em Jesus, eu não estou querendo me referir ao cristianismo de forma geral, toda a sua fé cristã. Isso é verdade. Mas eu quero que você pense na pessoa, no homem Deus Jesus Cristo. O quanto confiar nesse homem Deus Jesus Cristo muda a sua vida diária. O quanto isso é relevante no seu dia a dia. E é importante nós pensarmos nisso, porque por vezes, e é um risco muito sério que nós corremos, nós podemos tratar a nossa fé em Jesus Cristo semelhante a talvez um time de futebol que nós herdamos da torcida do nosso pai. Eu já falei algumas vezes para vocês aqui que eu sou um corintiano, mas o corintiano bem meia boca. Não acompanho, não sei nome de jogador, não sei quando tem jogo, não sei nada do Corinthians, quase nada. Talvez o hino e a bandeira, eu acho que isso eu lembro. Mas se você me apertar, talvez eu até erre a letra do hino. Mas é um relacionamento que eu tenho com o Corinthians muito pequeno, muito irrelevante. Talvez para preencher uma ficha eu coloque ali, time corintiano, sou do Corinthians. Ok, qual a relevância disso? Talvez fazer piada com palmeirense de vez em quando, só, mais nada na minha vida. Porém, às vezes a nossa fé em Jesus Cristo pode seguir um caminho parecido, talvez não tão irrelevante assim, mas às vezes esquecemos da riqueza que é termos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E esta passagem vai nos mostrar 4 bênçãos que Cristo conquistou por nós. 4 bênçãos que, ao estarmos unidos a Cristo, nós desfrutamos verdadeiramente na nossa vida. Então, meu objetivo hoje é mostrar para você 4 bênçãos que Deus derrama na sua vida, pelas quais você deve louvar e que devem influenciar a sua vida aqui e agora. A primeira delas está logo no versículo 7, quando diz:
no qual, aqui se referindo ao amado, finalzinho do versículo 6, Jesus Cristo, no qual, em Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Aqui nós já lemos as duas primeiras, redenção e remissão. Por vezes a gente junta tudo isso e fala, Jesus morreu na cruz por mim. Pronto. É verdade. Só que se nós olharmos com um pouco mais de detalhe, veremos a riqueza que há nessas duas palavras, redenção e remissão. A primeira delas, a redenção, tem o significado de nos comprar. Naquela época, no mundo romano, as pessoas trabalhavam com um sistema social no qual escravos eram a parte fundamental da sociedade. Você tinha posse, você tinha uma grande lavoura, você tinha uma casa grande, você precisava de escravos. Então você ia no mercado, ia na praça da cidade, lá eram colocados escravos lado a lado, você escolhia aquele que mais servia para o seu propósito, pagava o preço dele e aquele escravo deixava de ser do antigo senhor para ser agora de um novo senhor. Essa é a mentalidade de Paulo. Tanto que, por vezes, ele diz nas suas cartas, Paulo, servo de Cristo. E essa palavra servo nós traduzimos de forma um pouco mais branda, mas o significado dela mesmo é escravo. O nosso mundo hoje, especialmente no Brasil, um país que veio de um contexto de muita escravidão horrível no passado, nós temos uma versão justificável a esse termo. E realmente, a escravidão é horrível, desprezível, é um crime contra a humanidade. Porém, naquela cultura isso fazia parte. Então Paulo utilizava de termos da sua cultura para mostrar uma realidade espiritual muito profunda. Ele está nos ensinando que em Jesus, o amado, nós temos a redenção pelo sangue. E a ideia dessa passagem é justamente mostrar para nós éramos escravos. E por causa de Jesus, continuamos sendo. Às vezes a gente pensa que Jesus nos tira da escravidão e nos leva para a liberdade, mas na verdade a gente continua escravo. A questão é que o Senhor foi mudado. Nós tínhamos um antigo Senhor. O capítulo 2, versículos 1 a 3, vai nos mostrar quem eram esses senhores sobre a nossa vida. Quem que mandava no escravo crente? Naquela época ainda não tão crente assim. O texto nos diz, ele, falando de Deus, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo nos mostra o retrato da humanidade caída. Todos os seres humanos nascem filhos de alguém, filhos do diabo, filhos da morte, filhos da perdição. Esse é o estado natural de todo ser humano. O homem não nasce bom e é corrompido pela sociedade. O homem não nasce no estado de inocência quando é criança e por conta de um sistema capitalista malvadão ela se torna uma criança corrupta e maldosa que gosta de explorar o próximo. Não, o homem é mau desde o princípio. O seu DNA espiritual está corrompido por conta da queda lá do princípio. E por conta dessa obediência a esse antigo Senhor, no caso de alguns, ainda o Senhor atual, os homens e as mulheres, os seres humanos vivem do jeito que vivem. Guerras acontecem, desigualdade existe, maldade existe, opressão existe, pecados dos mais variados existem, crimes contra a humanidade, guerras, tudo existe por conta do pecado. E todo aquele que não foi remido, não foi comprado dessa feira de escravos, para ser agora de Jesus, permanece debaixo da ira de Deus. Permanece ainda tendo um Senhor mau, um Senhor que te usa, te destrói e no final te joga no inferno. Esse é o Senhor que é o pecado. Esse é o Senhor da morte, aquele que tem todos aqueles que nasceram debaixo do pecado nas suas mãos. Mas o que Jesus faz? Nos compra. Por um preço altíssimo. Ele poderia usar dinheiro. Ele é dono de toda a prata e de todo o ouro. A Bíblia nos ensina isso. Se Jesus quisesse, lembra daquela vez, quando ele entrava numa cidade e pedia um imposto para entrar na cidade? Ele fala para o Pedro, Pedro, pesca ali um peixe, o primeiro peixe que você pegar, olha a boca dele, vai ter um pedaço de ouro ali que você vai usar para pagar a nossa entrada na cidade. E Pedro pesca, aparece o metal necessário, paga e entra na cidade. Se Jesus quisesse pagar com dinheiro, ele teria como fazer isso tranquilamente. Porém, o nosso preço era altíssimo, o preço de sangue, o preço de morte. E somente quando Jesus morre por pecadores, nós podemos ter então comunhão com Deus. Só que ele não nos tira do estado de servidão. Ele apenas muda o Senhor. A diferença é que agora temos um Senhor que é bom, um Senhor que nos ama, um Senhor que nos ama a ponto de dar a vida pelos escravos que Ele comprou. Escravos que agora Ele chama para dentro de casa e não trata como servos. Jesus mesmo falou isso para os seus amigos.
Não vos trato como servos, mas como amigos. Porque um amigo fala para outro tudo aquilo que tem para falar. E eu tenho falado para vocês tudo aquilo que meu Pai me disse. Eu amo vocês. Então amem uns aos outros, assim como eu vos amei. E Deus nos chama de filhos, vimos isso no domingo passado. Então a escravidão para a qual Deus nos traz agora é uma escravidão da graça, uma escravidão do amor, na qual nós não somos forçados a amar um Deus que nós não gostamos. Mas quando nós somos tirados do pecado, olhamos para esse Pai amoroso, para esse Senhor maravilhoso que é Jesus Cristo, olhamos para o preço que Ele pagou nas suas mãos e nos seus pés e falamos, eu quero te servir. Não é por prata, não é por ouro, não é por casa, não é por bens, é porque eu te amo e tudo que você fez por mim, eu quero te servir com toda a minha vida. Essa é a reação do Filho de Deus quando entende o que Cristo fez por nós. Por meio da sua morte, temos agora um novo dono. E se temos um novo dono, devemos viver de acordo com a vontade dele. Já já falaremos disso. Mas além disso, nós temos uma outra bênção aqui, a remissão. O versículo nos mostra, metade dele para frente, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Então, por meio do sacrifício de Jesus, nós não fomos apenas comprados para sermos de Deus, mas o nosso problema também foi resolvido. A remissão é um resgate. É alguém que estava debaixo de uma pena, sendo tirado daquela pena. A culpa que deveria ser derramada sobre aquela pessoa, a condenação merecida, é então arrancada dela e colocada em outro. E é justamente o que acontece na cruz. Muitas pessoas, num senso de justiça pessoal, de querer resolver seu próprio problema, brasileiro é um pouco desumilde, como a gente costuma dizer. Brasileiro não gosta de receber ajuda. Brasileiro não gosta de pedir auxílio. Brasileiro gosta de conquistar. Tanto que se você der alguma coisa para alguém querendo ajudar, é capaz da pessoa falar, não preciso disso, quem disse que eu estou precisando? O brasileiro não gosta disso, o ser humano não gosta disso. Porém, quando nós olhamos para o perdão que precisávamos da parte de Deus, nós temos uma realidade na qual o homem não conseguia resolver. Você já parou para pensar se seria possível você morrer na cruz por você mesmo? Porque você tem pecados. O preço do pecado, o salário do pecado é a morte. Então, será que se você morrer, se suicidar, se matar, você resolve o seu problema com Deus? É um raciocínio que parece fazer sentido, né? 1 mais 1 igual a 2. Pecado, morte, resolvido o problema. Só que não é assim que funciona. Porque a oferta que nós damos pelo pecado cometido não é pura. O sacerdote que apresenta a oferta por esse pecado que somos nós mesmos é impura. Se eu quisesse me pregar numa cruz, eu sou indigno de fazer isso. Se eu quisesse morrer para aplacar a ira de Deus, o meu sacrifício não vale, porque ele é todo sujo e corrompido. Ou eu não consigo fazer nada por mim mesmo, absolutamente nada. Mas o texto nos mostra que Jesus, pela riqueza da sua graça, por esse favor bendito de vir até nós e fazer o que nós não poderíamos fazer, ele toma o nosso lugar como sacerdote perfeito e oferece um sacrifício perfeito, que é ele mesmo. Vimos isso na carta aos Hebreus. Nós só podemos ter perdão na parte de Deus, não pelo algo que nós podemos fazer, porque nossa mão é suja. Tudo que nós tocamos fica contaminado. A nossa carne é contaminada, nossa mente é contaminada, nossas motivações são corrompidas. Nada que temos em nós mesmos pode nos perdoar. Mas Jesus, sabendo disso, por causa do grande amor com que Ele nos amou, veio ao mundo, se fez homem, se ofereceu, morreu e ressuscitou no nosso lugar. Nós não podemos nos salvar. Nós precisamos de alguém que faça isso. Naquelas histórias de príncipes e princesas, nós somos a princesa, a igreja é a princesa, que é sequestrada pelo dragão, que quando é salva pelo príncipe ainda esbofeteia ele, pensando que ele é algum inimigo, é ingrata até o final, é levada para o palácio celestial, ainda lá fica resmungando até ela entender que foi tudo uma obra da graça, que tudo aquilo foi um favor. Nós não somos o herói da história, nós somos o vilão. Nós somos aqueles que não agradecem por aquilo que é feito. Mas essas duas bênçãos são fundamentais no nosso relacionamento com Jesus. E como que isso muda a nossa vida? Voltando para aquela pergunta do começo. Nós ouvimos falar antigamente, aqueles que são mais velhos vão lembrar, que a gente costumava falar muito sobre você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? Hoje em dia, sendo bem sinceros, eu não vejo muita gente evangelizando. Mas há uns 10 anos atrás, quando tinha aqueles evangelismo explosivo, evangelização em praça, a gente era mais ativo nisso, a gente deveria voltar a essa época, as pessoas falavam, você confia em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? E muitas pessoas falavam, sim. Aí vinha para a igreja fazer a profissão de fé, sim, eu aceito tudo isso. Você acredita? Sim. Na hora do vamos ver? Nada. Porque as pessoas faziam o quê? Eu aceito sim Jesus como meu Senhor e meu Salvador, só que de maneira da boca para fora. Porque o que significa ser seu Senhor e Salvador? Essa é uma ideia bíblica, esse texto nos ensina isso. Ele é Senhor.
Ele tem autoridade sobre cada um daqueles que ele comprou. Se eu pertenço a Jesus, ele manda em mim. Eu vou fazer aquilo que ele quer, para agradar ele, viver do jeito dele, para fazer o meu Senhor feliz, porque eu o amo e ele fez tudo por mim. Se eu sou crente, eu tenho que viver em obediência. Não há espaço na vida cristã para você ter uma fé espiritual, mística, mas uma vida completamente mundana, que não é afetada pela sua fé. Esse tipo de dualismo é satânico, é maligno. Não dá para professar com a nossa boca uma coisa e fazer outra com o nosso corpo. Nós devemos ser um ser todo, como nós de fato somos, integrais. Se eu tenho um Senhor na minha vida, Ele manda em mim. Por isso que é tão importante, irmãos, que nós conheçamos a palavra de Deus. É nela que encontramos a vontade de Deus. Se você orar, Senhor, me mostra a tua vontade, mas você não abre a Bíblia para procurar essa vontade ali, não consulta um irmão que conhece mais a Escritura que você para te dar um conselho, você está querendo sair do mesmo lugar sem andar. Não é assim que funciona. Nós precisamos ter essa disposição de obediência, mas também pensando que esse Senhor é o meu Salvador. Porque senão vem para o legalismo. É fazer, é obedecer, é ser aquilo que Ele quer, mas sem descansar nele. Então, ter Cristo como nosso Senhor é ter uma vida de obediência a Ele. Ter Jesus como nosso Salvador em conjunto é ter aquele que nos perdoa de todos os nossos pecados. Porque aceitar só isso, sem isso, também leva para outro problema, que é o quê? Uma vida totalmente liberal. Jesus me perdoa de tudo, então eu posso fazer o que eu quiser. É só pedir perdão, Ele sempre vai me perdoar. Não importa o que eu faço com o meu corpo, não importa a minha sexualidade, não importa o que eu faço com o meu dinheiro, não importa o que eu faço com bebida, com comida, com drogas, não importa. Jesus me ama e isso me basta. Dois extremos terríveis. Só que se unidos pela cruz, nós temos a vida cristã. Uma vida que obedece por amor e descansa com reverência. Eu sei o quanto custou para me perdoar e eu me alegro e descanso nisso. Mas sabendo o quanto custou e quanto isso é maravilhoso, eu quero agora servir. Eu quero viver de acordo com a vontade desse Senhor maravilhoso. E isso é importante também para aqueles que têm problemas com medo e culpa. Por vezes, alguns filhos de Deus, pessoas já convertidas, têm lutas terríveis no seu coração com relação à culpa dos pecados que já cometeram no passado. Alguns irmãos nossos têm lutas a ponto de não conseguir dormir à noite, porque lembram daquilo que falaram, daquilo que fizeram, onde foram, como usaram seus corpos no passado. Lembre-se, Jesus perdoou tudo. Quando o diabo, quando o acusador, quando esse mundo, seus velhos amigos, seus amigos até, vem jogar o pecado que você cometeu na sua cara, seja humilde, peça perdão se você ofendeu alguém. Mas também, lembre-se sempre, já foi perdoado. Você não pertence mais à morte. Você não pertence mais a você mesmo. Você agora tem perdão garantido no Senhor que te ama e deu a vida por você. Por isso, quanto Jesus influencia a sua vida? Só até aqui vai te influenciar no sentido de ter leveza, perdão, poder dormir tranquilo à noite, sabendo que o Deus, Senhor do Universo, te ama e está de bem com você. Não há mais nada a ser feito, porque Ele já fez tudo. Você descansa nele. Também, ter a nossa fé em Jesus Cristo nos faz agora ter uma vida com propósito. Eu sei o que eu tenho que fazer com a minha vida. Não é encontrar em mim mesmo o sentido da minha existência, é encontrar em Deus, na palavra de Deus, no propósito que Ele tem para a minha vida como seu servo e filho amado, o que Ele quer para mim. Por isso nós não precisamos andar por aí em busca de uma aventura. A grande aventura da nossa vida já está traçada desde toda a eternidade, que é viver para a glória de Deus. Mas o texto tem mais duas bênçãos maravilhosas aqui. Nós temos aqui a bênção da revelação e também a bênção da separação. Eu não tentei achar um nome melhor que rimasse com os outros, mas separação vocês já vão entender o que significa. E para nós entendermos isso, precisamos entender o quanto essa fé vai influenciar a nossa existência. Porque olha o que o texto diz a partir do versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como a da terra. E essa aqui é a parte mais difícil do texto. Deu trabalho para entender isso aqui e poder explicar de uma forma mais simples. Porque justamente a bênção da revelação que temos em Jesus é a seguinte: quando eu confio em Cristo, em Jesus, na cruz e tudo que Ele fez, eu entendo o propósito da história. Sem Jesus, a história do universo e a minha história não faz sentido. Paulo está mostrando aqui no versículos 9 e 10, justamente que na plenitude dos tempos,
no momento exato quando Jesus nasceu. Abra sua Bíblia em Gálatas 4:4. Paulo está fazendo uma referência a ele mesmo aqui, em Gálatas 4:4. Só voltar uma ou duas folhas na sua Bíblia. Gálatas 4:4 diz o seguinte: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Quando Paulo fala sobre plenitude do tempo, ele está falando sobre o momento exato que Jesus chegou. Ele não chegou nem atrasado nem adiantado, ele chegou na hora certa. No momento preciso, ele veio ao mundo. E nesse momento, na plenitude dos tempos, Deus vai fazer convergir em Jesus todas as coisas. É como se Jesus fosse o grande imã da história. Na cruz de Cristo, toda a história do passado, do presente e do futuro tem significado, e todas as coisas devem ser lidas e atraídas até a cruz de Jesus. Essa revelação que Deus nos dá é de um mistério. E quando pensamos em mistério, nós temos aqui a ideia de algo que é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso que é difícil de expressar. Por isso que é a parte complicada do texto. Porque Paulo está falando o seguinte: meus irmãos, no passado, no Antigo Testamento, nós não entendíamos isso. No Antigo Testamento, no passado, essa ideia de que viria um Salvador, que ele morreria da forma que morreu e iria reunir nele todas as coisas debaixo da sua autoridade, era algo que ainda estava nebuloso. Mas agora, nós que estamos em Jesus, conseguimos entender a história. Em Jesus, todas as coisas fazem sentido, porque quando olhamos para o passado, presente e do futuro, a partir da cruz, nós conseguimos entender a história. Tire a cruz da história humana. O que nós temos? Milhões de possibilidades. Você pode pensar como uma teoria positivista do Comte. Você tem uma história que vai se progredindo dia a dia, e a ideia é que, com o passar do tempo, as coisas fiquem sempre melhores. Por quê? Porque, através do avanço científico e do intelecto, o mundo vai se tornar melhor. Os seres humanos vão se tornar mais evoluídos, mais capazes, mais inteligentes, mais humanos, mais maravilhosos. E muitos cristãos pensam assim. Nós não precisamos ser otimistas, eu sou muito otimista com relação à história, mas não com base no ser humano. O ser humano não tem esse potencial, o ser humano é maligno e pecador. O ser humano por si só vai destruir a história, vai explodir bombas nucleares por lá e para cá. Mas quando olhamos para a história a partir da cruz, temos um significado. Humanidade caída, como a gente gosta de falar, né? Criação, queda, redenção e consumação. A partir da cruz, toda a história faz significado. Sem ela, você vai pensar que você é um fruto do acaso, da mera evolução das espécies. Sem ela, você vai pensar que é um progresso científico. Sem ela, você vai pensar que é uma mera sobrevivência do mais apto à sociedade. Sem ela, você vai pensar que é o quanto você tem no seu banco, o quanto você consegue de sustento, a sua saúde, o seu poder que vai te manter nessa vida. Por meio da cruz, nós entendemos o propósito da história. Em Jesus, tudo faz sentido. Toda a história é colocada no seu devido lugar. E o texto nos mostra que, na plenitude dos tempos, em Jesus, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, serão unidas. Essa palavra aqui, que é colocar convergir nele, ela é uma palavra desse tamanhão no grego. É colocar debaixo da cabeça de alguém. É uma palavra muito específica. É como se Jesus fosse a cabeça de toda a criação. A coroa dele fica acima de tudo. E debaixo dessa coroa, todas as coisas são, então, unidas. Lembra da semana passada, quando falamos sobre os reinos separados? Que tínhamos no Éden, depois do pecado os reinos foram divididos. Em Jesus temos acesso ao Pai, e depois, quando ele voltar, céus e terra serão fundidos em novo céu e nova terra? É justamente isso reexplicado no mesmo texto. Em Jesus, esses reinos serão unificados. Em Jesus, no fim dos tempos, quando todas as coisas forem unidas, nós teremos Deus, homens e mulheres de toda tribo, língua, raça, nação, cor, tamanho, sexo, pessoas de todas as origens, de todos os tipos, unidas com Deus Pai, unidas com seres espirituais que foram preservados. Um novo céu e uma nova terra totalmente diferente daquilo que nós imaginamos. Por quê? Por causa de Jesus. E qual que é a bênção de saber disso? Primeiro, você sabe quem você é. Você sabe como ler a sua história a partir da cruz. Você, quando for contar a sua história para alguém, você não precisa contar só uma história de sucesso. Eu nasci de uma família muito humilde, minha mãe era analfabeta, meu pai era analfabeto, fui para a escola, lutei muito, apanhei bastante, não consegui emprego por causa da falta de educação, por causa da minha origem humilde, lutei, conquistei e nunca foi sorte. Eu estou onde eu estou porque eu lutei muito. Eu tenho garra, sangue, suor e lágrimas. É por isso que eu sou quem eu sou hoje. Tem gente que lê a história assim, a sua própria história, e diz que é crente. A nossa história não é essa, meus irmãos. A nossa história eu era um pecador miserável. O inimigo, terrível, merecia a ira, mas Deus escolheu me amar por meio de Jesus.
Mandou o Filho dele para me salvar. E tudo que eu sou hoje é graça. Se eu tenho alguma habilidade, algum poder, algum saber, algum dom, algum bem, alguma posse, é tudo graça, porque eu não merecia nada. Olhar para a cruz e perceber que ela é o centro da história muda toda a nossa história. Quando você passa por momentos de dificuldades e olha para a cruz, você percebe que a sua vida não está fadada àquele momento de dificuldade que você passa. Quando nós olhamos para a cruz, nós temos esperança. Esperança de que a história tem propósito. Que você não está largado ao acaso. O acaso não vai te proteger quando você estiver distraído, ele vai bater em você. O acaso te odeia, ele odeia os pecadores. Quem te protege quando você está distraído é a providência de Deus. Deus cuida de você em cada momento por causa do que Cristo fez na cruz. E quando sabemos essas coisas, podemos descansar totalmente nele. Eu posso ler a minha história, eu posso ajudar pessoas que estão com problemas. Eu posso ajudar alguém que pensa que a vida é um mar de desgraça e falar para ela, temos esperança numa cruz. Temos esperança no Senhor que deixou aquela cruz vazia e um dia vai voltar. E quando Ele voltar, todas as injustiças serão resolvidas. Todo o mal será punido. Toda a maldade que existia nesse mundo será expurgada dessa realidade e haverá um mundo de eterna paz e prosperidade para todas as pessoas. Um mundo que nós nunca mais experimentamos desde o Éden. E, na verdade, vai ser até melhor. Quando olhamos para a cruz, temos uma perspectiva transformada da nossa história. Mas também temos aqui a última bênção, que é a bênção de sermos separados. Para quê? Para sermos herança de Deus. Versículo 11 e 12. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então, a última bênção que o texto nos mostra em Jesus aqui é justamente o fato de nós sermos feitos herança. Alguns pensam que em Jesus nós temos uma herança. É verdade, nós temos a nova vida, o novo céu, a nova terra garantidos. Mas o texto fala que você é herança. E o que é uma herança? É um tesouro, é um bem precioso, que é guardado por décadas e é passado de geração em geração. Naquela época, ainda mais do que hoje. Hoje nós temos valores numéricos numa conta bancária como herança, por vezes. Naquela época, era toda uma história, todo o legado de uma família. Era uma propriedade, eram bens construídos depois de décadas e décadas e décadas de opressão de romanos, opressão de gregos. Para um judeu, herança era algo precioso. E Paulo fala que nós, em Jesus, somos a herança de Deus. Em Jesus nós somos esse tesouro que Deus escolheu pela liberdade da sua vontade, como ele fala aqui, né? Pelo propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, do jeito que ele quer. Ele te escolheu livremente para que você fosse o tesouro de Deus. Isso ficará mais claro na semana que vem, quando veremos o versículo 14. Mas por agora, é importante que você lembre o seguinte: em Jesus, a sua vida agora tem valor e significado. Sem Jesus, você é só pecador. A sua vida e a vida do Bin Laden têm o mesmo valor. Sua vida e a vida do Putin, do Hitler, de todas as outras pessoas mais odiáveis que você puder imaginar, têm o mesmo valor. Mas em Jesus, você é separado dessa massa da humanidade caída. Em Jesus, a sua história agora tem valor, não por quem você é, mas pelo valor que Deus confere em você, de agora ser chamado de filho, de agora ser servo desse Deus, de agora ser amigo desse Deus, de ter intimidade com Ele. Por meio do que Cristo fez, a sua vida agora tem valor. E aqui alguns pensam assim, não, então o importante o cristão agora é ter autoestima. Não é bem por aí. A autoestima procura valor em você mesmo. O cristão não tem que procurar ter uma boa autoestima. Isso aí não é relevante para o cristão. Pode ser importante para quem não tem esperança em Jesus. Mas para o cristão, o nosso verdadeiro valor está em Cristo. Porque se olharmos para nós mesmos de forma sincera, no espelho, não tem muita coisa ali para se orgulhar. Nós erramos. A gente fala uma coisa num dia, no dia seguinte a gente faz o contrário. A gente fala que vai começar uma dieta e em uma semana a gente larga ela. A gente falha para coisas mais básicas da vida, imagina as mais grandiosas. Se nem no pouco a gente consegue ser fiel à nossa palavra, imagina no grande. Imagina o nosso corpo, ele é tão debilitado, tão caído por conta do pecado. Imagina, nós não temos valor em nós mesmos, se nós olharmos para nossas conquistas. Mas em Jesus, quando Ele nos separa da morte para a vida, para sermos possessão dEle como sua herança, você pode ter alegria. Quando você se sentir triste, pensar que você precisa ter agora autoestima, você procura lá no Spotify, playlist para autoestima, e você fica ouvindo lá e fica todo feliz. Tem gente que vive baseado nisso. É dose e dose de dopamina para você se sentir bem com você mesmo. Isso acaba uma hora. O que você precisa é encontrar em Jesus o seu valor. Quando você se sentir fraco e miserável, lembre, eu tenho um Senhor que, apesar disso, me ama. Essa pessoa me vê em cada um dos momentos do meu dia, com roupa, sem roupa, bem, mal, triste, feliz, com fome, sem fome, com raiva, sem raiva. Ele me conhece plenamente, melhor do que qualquer pessoa, e ainda assim Ele me ama e escolhe para ser dele. Se isso não botar um sorriso no seu rosto, eu não sei o que coloca.
Essa é a alegria verdadeira. Eu tenho valor em Jesus. E esse valor não muda apesar de quem eu sou. Ele só existe por causa de quem Cristo é. Por isso, meus irmãos, perceba isso. Compre essa verdade para você mesmo. Fale essa verdade para você mesmo no seu coração. Eu tenho um Senhor que me ama, a ponto de dar a vida do Filho dele por mim. E por meio de Jesus eu sou amado e precioso aos olhos do meu Pai. Não é porque eu era algo, é sim porque Ele me fez algo por meio de Jesus. Meus irmãos, todo esse texto aqui nos mostra 4 bênçãos. Que Jesus nos comprou para Ele, que Ele nos perdoou dos nossos pecados, que nos revelou o propósito da história da humanidade, de todo o cosmos, de todo o universo, e que nós em Cristo temos valor, porque fomos separados para Ele. O quanto isso aqui influencia a sua vida diária? O quanto ter esse Jesus como seu Senhor vai mudar a sua vida? Hoje nós temos uma vida muito tranquila como cristãos no Brasil. Possivelmente você não vai ser perseguido. Mas eu queria ler uma história de um irmão nosso do passado, o Policarpo de Esmirna, discípulo do apóstolo João. Pela história ele é discípulo mesmo dele, que andou com João, aprendeu com João e seguiu os passos de João. Esse discípulo de João, o Policarpo, ele já tinha 86 anos, quando a igreja começou a ser perseguida na época dele, de maneira feroz e brutal. Esse homem era o pastor da igreja de Esmirna, possivelmente aquela que recebeu a carta. Possivelmente foi ele que recebeu a carta da igreja de Esmirna em Apocalipse. Esse homem, aos 86 anos de vida, foi perseguido. Os amigos dele tentaram levar ele de cidade em cidade para ele fugir da perseguição, porque ele era um grande líder da igreja. Perdendo ele, muitas pessoas perderiam um tesouro do cristianismo. Então tentavam proteger ele, até uma hora que perceberam que não ia dar mais. E Policarpo fala, deixa. Deus está no controle disso. Se é para me pegar, eles vão me pegar. E quando ele é capturado e levado até o procônsul, olha o que ele diz para ele. O procônsul começa a ameaçar ele de todas as formas, com as feras, com fogo, com espadas, com aguilhões. E aí o procônsul diz o seguinte para ele, faça o juramento e eu te liberarei, amaldiçoe a Cristo. É só isso, e segue a sua vida. Olha o que Policarpo disse. Durante 86 anos o tenho servido, a ideia de servo, e ele nunca fez nada contra mim. Como posso blasfemar contra o meu rei que me salvou? Ele não tinha mais nada, família, amigos, igreja, tinha perdido tudo já nessa altura. Ele já ia morrer de todo jeito. A chance dele era abandonar tudo. Mas ele fala, há 86 anos eu sirvo esse Senhor, ele nunca me fez mal. Por que agora eu vou virar as costas para ele? E o procônsul insistiu dizendo, jure pela riqueza de César. E o que ele respondeu? Se o senhor inutilmente supõe que eu vou jurar pela fortuna de César, como diz, e finge não saber quem eu sou, simplesmente me ouça. Eu sou cristão. Eu sou de Jesus. Esse é o significado. Essa é a minha vida. E quando nós olhamos para as realidades desse texto e não temos uma disposição de coração semelhante de Policarpo, a gente ainda não entendeu isso aqui direito. Isso é tudo que nós precisamos. Precisamos descansar em Cristo, confiar no seu redenção, confiar no seu perdão, enxergar nossa vida pela ótica de Deus, essa grande história, e perceber que o nosso único valor está em Cristo Jesus. Não há riqueza nesse mundo que nos faça tirar desse propósito. Vamos orar, meus irmãos? Pedindo que Deus nos abençoe e nos ajude a valorizar cada vez mais o que nós temos em Jesus Cristo. Jesus, Senhor bendito, queremos te agradecer por tamanho amor, tamanho perdão que o Senhor nos deu naquela cruz. Te agradecemos porque o Senhor veio como um cordeiro que vem tirar o pecado do mundo e morreu de forma brutal naquela cruz. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor mandou o teu Filho, para que através dele nós fôssemos agora teus filhos também, Pai. E queremos te pedir, Pai, que a maneira como nós enxergamos nossa relação contigo seja cada vez mais renovada pela tua palavra, de maneira que nós venhamos a valorizar cada vez mais o Senhor Jesus. Que Ele venha a ser o nosso único tesouro na vida e na morte. Que seja a nossa única esperança, sabemos que pertencemos a Ele na vida e na morte. Jesus é tudo que nós precisamos, Senhor. Nos ajuda a viver de acordo com isso, a internalizar essa verdade no mais profundo do nosso ser, no nosso coração, para que dele fluam as fontes da nossa vida. Que essa fé em Jesus no nosso coração seja transparecida em tudo aquilo que fazemos, somos e cremos. Nos ajuda, Pai, a sermos coerentes, nos dá fé, nos dá confiança em Jesus. É o que nós pedimos em nome dele. Amém.